sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pai, em nome de Jesus, se nós aqui acreditássemos nessas verdades sem contestá-la tanto e inutilmente, nós teríamos sem dúvida a verdadeira vida e não precisaríamos a cada ano estar desejando felicidade uns aos outros, porque nós as teríamos em abundância. Portanto, nessa noite, Espírito Santo de Deus, doçura do caráter de Deus, fale conosco, Senhor. É desejo do teu coração falar conosco. E é necessário que haja em nossos corações essa disposição de ouvir a tua voz. Porque assim o fazendo, nós seremos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. O Senhor quer que nós sejamos todos aqui uma bênção. Que seja assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Primeira carta de Paulo a esta igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde as grandes embarcações, ou seja, os navios mercantes, tinham que parar ali para vender as suas mercadorias. E aquela cidade ela era formada por gregos, romanos, orientais. Tinha uma mistura de gente ali naquela cidade. Mas o que atraía mesmo as pessoas para aquela cidade, além desse comércio pujante, era o que aquela cidade representava para aquelas pessoas que gostavam da noite, que gostavam da farra, que gostavam da bagunça, e tem isso até os dias de hoje. A cidade de Corinto, eles tinham um anfiteatro a céu aberto, que tinha capacidade para mais de 20.000 pessoas. Como um anfiteatro que cabe 20.000 pessoas, como que o preletor, ou quem fosse ministrar alguma coisa ali naquele lugar, as pessoas que estavam mais distantes conseguiam ouvir. E nunca é demais lembrar, gente, que esta invenção de microfonia, de aparelhos eletrônicos, de microfones potentes, caixas de som potente, ela aconteceu no nosso século. Mas como que pregava alguma coisa num anfiteatro para mais de 20.000 pessoas? Uma coisa interessante. E lá na cidade de Corinto também tinha o templo, muito conhecido, em todo o mundo de então, o templo de Afrodite. Era um templo onde existia nesse templo, e morava lá nesse templo, era sustentada mais de 1.000 prostitutas. Aquelas prostitutas cultuais. Então os navios desembarcavam ali, aqueles marinheiros, sumiam lá para os becos e para os guetos daquela cidade. Paulo um dia vai fazer uma visita em Corinto. E ele viu como é que era aquela população. Paulo, por ser um pregador da palavra de Deus, entendia, porque o desejo do coração de Deus sempre foi e vai continuar sendo salvar pessoas. E na sua segunda viagem missionária, Paulo abre a primeira igreja aí nessa cidade. Então ele começa a pregar o evangelho. E as pessoas começaram a ficar admiradas de ver um homem como Paulo, culto, falar com simplicidade, mas falar com uma autoridade. E ele estava trazendo o evangelho para dentro daquela cidade, no meio daquele povo. Mas Paulo começou a perceber que aquele pessoal que estava ali, eles não chegavam a acordo nenhum. Eles se desentendiam. Eles não olhavam na mesma direção. Eles não tinham a mesma fala.
eles não tinham um foco. Cada um tinha as suas opiniões. Minha pergunta nessa noite, será que esse pessoal aqui dessa igreja não gostaria de melhorar de vida? Gente, melhorar de vida, todos que estão aqui desejam. E melhorar de vida é um desejo que nós devemos ter, é um direito nosso. Querer ter uma mudança e querer ter uma transformações. Agora, a mudança e a transformação, ela só vai acontecer quando a gente enxerga, a gente mesmo enxerga, que a gente precisa mudar em algumas coisas. Todos nós aqui precisamos mudar em algumas áreas da nossa vida, se nós verdadeiramente queremos ter a mudança. Aí Paulo vem e começa a falar, rogo-vos. Olha, ele estava pedindo, gente, com muita ênfase, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para ficar mais forte o impacto da fala. E com toda certeza, quando Paulo estava falando isso, o pessoal parou para prestar mesmo atenção. O que será que esse homem está falando? Que ele está falando aqui em nome de Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, no Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Falar a mesma coisa está relacionado com concordar com aquilo. Se eu estiver falando algo aqui, que não for de acordo com nenhum de vocês, e eu começar a falar fantasias, pode ser que alguns, ou uma minoria, concorde comigo. Mas a outra, não vai concordar comigo, porque eu estou falando asneira. Mas quando se está falando a palavra de Deus, não tem contestação, é a palavra de Deus. Então, aquele pessoal estava naquele meio daquele tumulto todo, Paulo está pedindo para haver concordância. E eu vou dizer uma coisa interessante. Se houver concordância entre uma, duas, acima de duas, a gente muda todo um contexto. Você chega em Mateus capítulo 18, verso 19, a palavra é enfática. Se dois de vós concordarem na terra, onde nós estamos? Na terra. Se dois de vós concordarem na terra, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Gente, a coisa mais difícil que existe a nível espiritual é a concordância. Se nós irmãos, e aqui eu estou falando para os irmãos, porque Paulo estava falando para aquela igreja, se houvesse concordância, uma boa parte dos problemas que a gente vive, nós não viveríamos, porque os problemas seriam resolvidos. E essa questão de concordar é tão sério que está aqui na Bíblia. Livro de Amós, capítulo 3, verso 3, diz que não andarão dois juntos, se não tiver entre eles acordo. Olha que coisa interessante. Aí Mateus, como eu acabei de dizer, se dois de vós concordarem. Você vê que é uma discordância geral. Principalmente no tocante a ponto de vista, a concordar com determinada coisa. Isso acontece muito entre nós casais. Você quer uma coisa e às vezes a esposa quer outra. E agora à tarde eu recebi um zap, talvez você tenha recebido também, que o povo brasileiro é criativo, né? A pessoa mandou um zap e falou assim para mim, pastor, mais uma vez, quem venceu a eleição aqui na minha casa foi minha esposa. Ela é que manda. Vou ficar mais 4 anos ouvindo a mulher me mandar. Coisa interessante, né? Essas coisas que a gente vê aí, que o brasileiro é criativo. Aí eu fiquei pensando na realidade, né? Vou ficar mais 4 anos, mas é minha mulher que manda.
Interessante. Então isso quer dizer que não está havendo acordo, mas o que Paulo está falando aqui, olha, falar a mesma coisa, principalmente no tocante ao reino de Deus, ter a mesma visão, ter a mesma contribuição, ter a mesma participação. Preste atenção que isso não acontece conosco. Às vezes a gente faz eventos aqui, algumas pessoas não vêm. Algumas pessoas não vêm e não faz nenhuma questão de vir. E quando não faz nenhuma questão de vir, automaticamente você já está dizendo alguma coisa. Isso é uma coisa pessoal. Só que quando a gente quer algo de Deus, começa a prestar atenção, que você vai ver que a gente começa a ter dificuldade. Por que a gente começa a ter dificuldade? Porque Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele não quebra princípio para favorecer ninguém. Não quebra princípio nenhum para favorecer ninguém. Então, se a gente está na mesma visão, na mesma fala, na mesma posição, tudo cresce. E crescendo, quem que ganha com isso? Você? Não. Eu? Não. O reino de Deus. O reino de Deus começa a ganhar. E aqui Paulo está falando para esse povo que estava meio confuso. E Paulo voltou mais uma vez aqui nessa igreja. E a igreja começa a tomar um novo rumo. Começa a tomar uma nova direção. A igreja começa a enxergar, começa a entender os ensinos de Paulo. Minha pergunta nessa noite: você está satisfeito da forma como você vem vivendo a vida? Se você está satisfeito da forma como você vem vivendo a vida e você não quer melhorar mais isso, você já decidiu, não quero mais melhorar. Agora, não tem nada bom que não possa ser melhorado. Não tem nada ruim que não possa ficar bom. Dependendo de tipo de situação ou de situações que você vive ou trabalha, ser bom já não adianta mais, você tem que ser excelente. Que a coisa é muito rápida. A coisa, ela é muito rápida. Nós vivemos uma era, muita correria. Tem uma coisa interessante aqui, a mudança na sua vida e na minha vida só vai acontecer. Aliás, são 3 coisas que podem acontecer na sua vida e na minha, na vida da igreja. Se nós cuidarmos da nossa mente. Você vê que o mesmo escritor aqui de Coríntios, que é Paulo, ele escreve em Romanos, capítulo 12, verso número 2. Lembra o que está escrito em Romanos 2, 12? 12, 2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu começo a mudar a minha forma de pensar, e quando eu mudo a minha forma de pensar, eu começo a mudar a minha forma de ver. Quando eu começo a mudar a minha forma de ver, eu começo a mudar a minha maneira de falar. E quando eu começo a mudar a minha maneira de falar, eu começo a mudar a minha maneira de fazer. Então, tudo vai sendo mudado, porque eu estou mudando a minha forma de pensar, de ver, de sentir e de fazer. Aí, a minha vida começa a tomar um rumo diferente. Mas, lamentavelmente, isso aí já vem há muito tempo. O filósofo diz, e eu já falei várias vezes aqui, que é uma insanidade a gente querer obter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não vai mudar nada se você continuar fazendo as mesmas coisas. Não muda, mas a gente gosta de transferir a responsabilidade para uma outra situação, a gente não quer assumir. Se você quiser mudar a sua vida para melhor, que é o desejo do coração de Deus, e era o desejo aqui de Paulo para com esse pessoal, é necessário que a gente precise querer isso.
Porque quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de decidir, eu mudo a minha maneira de fazer e mudo a minha maneira de ser. Porque a vida de todos nós aqui, ela é cheia de desafios. Todo dia um desafio novo, diferente para nós. Mas duas coisas são essenciais e são fundamentais para esse processo de mudança. Eu continuamente falo isso, sabe por quê? A mente, quando ela recebe muita informação, a mesma informação, ela acaba captando aquilo. Ela acaba captando aquilo. Quando o povo de Deus saiu do Egito, pela ação soberana de Deus, e foi Deus que tirou o povo ali do Egito, foi Deus que fez com que o mar se abrisse. E quando esse povo sai e entra no deserto, eles ainda continuavam com a mesma mentalidade. Não queriam a mudança, não queriam a transformação, eles continuavam com a mesma mentalidade. A ação de Deus foi tirar o povo do Egito, mas Deus não interferiu nas atitudes das pessoas. Eram as pessoas que decidiam, porque a decisão não é de Deus, é minha. Sabe-se nos dias de hoje que é mais fácil implantar o novo do que desfazer o velho. O povo tinha o velho do Egito dentro deles. 400 e tantos anos escravos. E agora são livres. Mas ainda tinha a mentalidade de escravo. Ainda tinha a mentalidade de escravo. Você sabe que ainda tem pessoas que estão tão acostumadas a trabalhar, desde cedo trabalha, e trabalha. Já alcançou um nível que agora ele pode descansar, ele não consegue. Ele não consegue, ele continua. No mesmo pique, na mesma força. Não, agora é hora de usufruir. Hoje eu saí com parte da família lá em Campinas. Nós fomos almoçar. Metade da família estava lá. Faltava a filha de São Paulo. Ali na mesa eu decidi algo. E só vou falar para eles, para a família toda, quando a gente tiver reunido todo mundo. Mas eu vou dar uma adiantada nisso. Escute, eu estou com 72 anos. Quero viver mais 38. Quero viver mais 38. Para chegar nos 110. Eu não vou mais me privar das coisas. Não vou mais me privar das coisas. Hoje ali na mesa, conversando com alguém, eu falei para alguém assim, olha, eu levei um prejuízo de um tio seu. Não liguei, não esquentei a cabeça. Aí eu pensei, peraí, levei um prejuízo, não falei nada, ficou por isso mesmo. Que se ele quisesse me pagar, ele poderia ter pago, mas nunca quis. Aí eu acabei liberando ele. Mas eu decidi que todas as vezes que eu saí com os filhos para almoçar ou para jantar, não importa, eu vou ter o prazer e o privilégio de passar o cartão. Eu não sei quanto tempo eles vão estar na minha presença e não sei quanto tempo eu vou estar na presença deles. Se bem que todos os quatro já estão casados, cada um seguindo a sua própria vida, o que ganha menos ganha o dobro do que eu ganho. Na realidade tinha que ser eles, né? Porque tinha que pagar para mim, cadê o meu neto? Está ali sentado, ganha mais do que eu, chegou agora. Então era eles que tinham que falar assim, não, deixa que eu passo o meu cartão. Não, mas eles vão ficar tudo encolhidinho, porque eu vou fazer questão de fazer isso. Eu estou tentando melhorar a minha própria qualidade de vida, que consequentemente eu vou proporcionar essa qualidade de vida para eles. Eu não vou viver eternamente, e para onde eu vou não vou levar nada. Não vou levar nada
mesmo. Antigamente, eu não sei se vocês lembram, a gente usava aquelas obturações de ouro, lembra disso, Edmilson? Eu tinha 2 na boca e ficava assim, rindo para todo mundo ver que eu tinha 2 obturações de ouro. Você acha que nos dias de hoje, se eu for enterrado, 5h30 da tarde, quando for 6h05, alguém já pulou um muro? Já viu, já pulou um muro, já tirou eu lá de dentro, abriu a minha boca e levou minha obturação de ouro embora. E eu vou entrar no céu sem dente, banguelo. Porque a coisa está desse jeito. A gente pensa que vai levar as coisas, nós não vamos levar nada. Então nós precisamos melhorar a nossa qualidade de vida. Tudo isso está relacionado com aquilo que a gente pensa. Isso é tão interessante, gente, que o escritor de Provérbios, que é Salomão, o homem mais sábio, Salomão escreveu no capítulo 23, no verso de número 7, assim como pensa a sua alma, assim você é. Eu sei, já vi e presenciei pessoas que deixam de comer determinadas coisas para não ter que gastar. Ei, gente, comer é um dos prazeres da vida. Às vezes por causa de R$30, não. Opa, peraí. Você trabalhou a vida inteira. Conseguiu aposentar. Você não vai perder a batalha por causa de R$30. Porque se você perder para 30, você não vai ganhar 31. E é uma vez só, muitas vezes. Às vezes a gente precisa se dar o luxo de determinadas coisas. Você já percebeu que a gente só vai no barato? Só vai no barato, a gente só vai na bacia das almas. A gente vai lá na bacia das almas. Não! Nós não fomos chamados para isso. Paulo está mudando a mentalidade desse povo. E a mentalidade só é mudada aqui, com aquilo que a gente pensa. Olha uma outra coisa interessante aqui. Se você cuidar da sua mente, eu cuidar da minha mente, nós vamos começar a enxergar algumas coisas essenciais e fundamentais. Quanto tempo faz que você não vê alguns dos seus familiares? Moram longe. O familiar não tem condição de vir. Você também não tem condição de ir. Mas se a gente criar um propósito, criar um objetivo, a gente chega. Pena que a dona Aura e o senhor Alexandre não está aqui, mas a dona Aura e o senhor Alexandre já trabalhou, já tem os filhos tudo criado, formado. O senhor Alexandre da dona Aura não perde uma oportunidade de, botar o pé na areia. O que é isso? Vou viajar. Está chegando o final do ano agora. Talvez você desejou, no final de ano, viajar para visitar um familiar. Aí, engraçado que o governo deu para o aposentado, passagem a R$200. Segundo as estatísticas aí, não tem pessoas para poder ir viajar. Passagem de avião, R$200 para qualquer parte do território nacional. Não está tendo pessoas para poder ir viajar. Porque se você vai viajar, você vai ficar hospedado. Se não for na casa de parente, você tem que ficar hospedado em hotel. E aí como é que faz? Então não vou. Agora eu não vou por quê? Porque eu não planejo. Porque eu não faço orçamento. Porque eu não almejo. É essencial a mudança de vida e a transformação. É a gente planejar isso. A nossa vida precisa ter uma coisa interessante, chamada propósito. Coisas que eu venho falando aqui, sempre. Qual que é o seu propósito? Não sei. Então, se você não tem propósito, consequentemente, você também não tem objetivo. E se não tem objetivo, nós vamos vivendo. Nós vamos vivendo. Aí, você vai cantar a música do Roberto Carlos. Sem motivos vou vivendo por aí, por viver.
Ué, eu estou vivendo por viver, ué. E não tem que ser isso não, gente. Eu estou vivendo porque eu quero me alegrar, eu quero chegar lá, quero conhecer isso, quero fazer aquilo. A gente fica se privando de determinadas coisas que a gente não precisa. Olha uma outra coisa interessante aqui, ó. Se você quiser mudar de vida, veja quem são as pessoas que você se relaciona. Veja quem são as pessoas com quem você se relaciona. Veja quem são as pessoas para quem você abre o seu coração. Porque do jeito que nós andamos, gente, as pessoas não estão interessadas no nosso bem-estar, não. E dependendo de algumas coisas que você falar, você corre um risco. Você corre um risco. Tem pessoas que só deixam para falar depois que já está tudo feito e pronto. Aí vem aquela surpresa. Aí depois acontece outra coisa interessante, que quando você está num nível bom e aceitável, alguém vira para você e fala assim, você está com o burro na sombra. Então com o burro na sombra, vai deixar o coitado do burro no sol? Esse calorão que está fazendo? Mas pede para ver a sua trajetória, para você chegar onde é que você chegou, debaixo de muito trabalho, muito esforço, muito desafio, botar o pé na estrada, rodar esse país aí, de carro. As pessoas não enxergam isso. Fica vendo a gente hoje, mas não vê a gente ontem. Cria um propósito e cria um objetivo. Hoje de manhã eu falei lá em Campinas. Eu provo para você que está desempregado aqui nessa noite, que você pode guardar R$50 por mês. Eu provo, mas eu só vou provar se você aceitar o desafio. Tudo baseado aqui na palavra de Deus. Já falei isso aqui, Salmo 42, verso 7. O que diz? Um abismo chama outro abismo. Olha só, é a Bíblia que está falando. E a Bíblia fala de morte, fala de vida, fala de bênção, fala de maldição. Fala de luz, fala de trevas. Se um abismo chama outro abismo, dívida chama o quê? Chama o quê? Outras dívidas. Paga só o mínimo do cartão de crédito aí para você ver. Paga só um mimozinho. Você não sai mais. Agora, se um abismo chama outro abismo, dinheiro chama o quê? Dinheiro. Quanto que você tem guardado? Você não precisa falar não, mas tem gente falando assim, eu não guardei nada, pastor. Então, se você não guardou nada, nada vai chamar o quê? Nada. Quanto que você tem guardado? Nada. Quanto rendeu de juros? Nada. Então, se você guardar 50 só, você já aceitou o desafio da mudança. Quem guarda 50, guarda mais 50. Um certo tempo aqui eu atendi uma pessoa que comprou um carro, financiou o carro totalmente. Quando foi pagar a terceira parcela, roubaram o carro. E você já imaginou pagar aquele carnezão dessa grossura de um bem que você não tem mais? Veio aí chorar, pastor, e agora? Ora aí. A gente ora, mas ora para fazer o quê? Para que o carro seja encontrado, o carro não foi. Então, todo mês vai lá pagar a prestação. Pagando uma coisa que ela já não usava mais, mas tinha que pagar. Quando faltou a última parcela, ela veio. Pastor, graças a Deus, falta só uma parcela, eu vou pagar amanhã. E eu perguntei, você tem um dinheiro? Tenho. 36 parcelas. Aí eu falei para ela assim, quando você terminar de pagar a parcela, eu quero ver você de novo aqui. E ela veio. Eu falei assim, agora eu vou te ensinar o segredo. Aprenda. Você ficou 36 meses pagando uma coisa que você já não tinha mais.
Você se esforçou, não queria nem saber, mas chegava no dia, você tinha o dinheiro. Só que a partir de agora, você vai continuar pagando, mas não a parcela. Quanto que você pagava a parcela? Era X. Então, todo mês você vai pegar esse dinheiro da parcela, você vai guardar numa poupança. Ai, pastor, preciso descansar um pouco. Não, você não vai descansar não, porque dívida não leva desaforo. E dinheiro não leva desaforo também. Você vai guardar. Quanto tempo para isso? Você pagou 36 vezes, guarde 36 vezes para você ver. Acredite se quiser, gente. A história dela, ó, mudou. É outra. Nunca mais ela teve problema financeiro, porque ela decidiu que ela ia criar esse propósito, que ela ia criar esse objetivo. A gente gasta tanto dinheiro à toa. O profeta Isaías disse assim: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar o dinheiro? Preste atenção para você ver quantas coisas que a gente gasta com bobeira. Ah, mas eu trabalhei, é um direito meu. Olha. Vê se você realmente estava precisando comprar aquilo, precisava gastar aquilo. Vai fazer falta. Aí não adianta a gente falar assim: ah, naquele tempo é que era bom. Eu era feliz e não sabia. E agora? Naquele tempo. Mas nós não estamos naquele tempo, nós estamos no hoje. Essa pessoa aprendeu a lição, guardou, voltou depois, falou assim: eu tenho X guardado, pastor. E virou um hábito na minha vida, um hábito saudável. Agora tudo que ganha, que sobra, guarda. Tudo que ganha, que sobra, guarda. Tudo que ganha, que sobra, guarda. Você acha que ela tem problema financeiro hoje? Pode até ter, se ela descuidar. Agora, quando se tem propósito, quando se tem objetivo, a gente chega lá. Sem propósito, sem objetivo, a gente fica aí vivendo e vivendo por viver. Eu vou terminar concluindo o que Paulo falou aqui para esse pessoal. Rogo, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que haja entre vós, não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que coisa interessante. Quando a gente cuida da nossa mente, a gente tem condição de decidir, a gente tem condição de fazer e a gente tem condição de chegar. A escolha somos nós que fazemos. Quando Moisés já não existia mais, assume no lugar de Moisés um moço chamado Josué. Deus falou para Josué: medite na minha lei de dia e de noite. O que Deus estava falando para ele? Medita na palavra, que você vai aprender coisas aqui que você vai precisar, porque você agora passou a ser o condutor do meu povo. E Moisés conduziu o povo. O Josué conduziu o povo. Só que Moisés e Josué não estão aqui entre nós, mas nós estamos. Nós precisamos então decidir algumas coisas, gente. Você entende que do jeito que está não dá para ficar. E se do jeito que está não dá para ficar, o que você tem feito? Ah, pastor, não tem feito nada, então começa a fazer. Crie um propósito. E eu falei aqui, um propósito, guarde 50 por mês. É, pastor, mas não sobra nada. Eu te provo, mesmo não sobrando nada, que você consegue guardar os 50. Aí você guarda 100, depois você guarda mais, vai guardando. Quando a gente planeja, Deus se alegra disso. Planejamento para a gente poder chegar. Nós vivemos um momento, gente, em que as coisas estão muito instáveis. Ninguém tem certeza de nada. A única certeza nossa, e que nós precisamos ter, é sobre a nossa salvação. E muita gente ainda não tem essa certeza. Mas crie um propósito aí. Crie um objetivo aí, que o Senhor vai nos ajudar a chegar nesse propósito. Amém? Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos realmente entender que nós queremos mudanças. Mas a mudança não é o Senhor que faz, somos nós que decidimos. Porque o Senhor nos deu a liberdade da escolha.
Nós é que devemos querer mudar. Nós é que devemos querer chegar lá. E o desejo do teu coração é este. Por isso que Paulo estava ensinando aqui a uma igreja confusa, onde não se entendiam, cada um tinha uma opinião, cada um queria fazer do seu jeito, mas as coisas com o tempo foram sendo colocadas em ordem. Por isso que se fala de 1 Coríntios e 2 Coríntios aqui na tua palavra. Nessa noite eu sei que alguns de nós aqui queremos essa mudança, desejamos essa mudança. E eu sei que o Senhor vai se alegrar quando nós decidirmos a respeito dela. Porque aquele que decide, que vai criar um propósito e que vai criar um objetivo, ainda antes que termine este ano, muitas coisas podem acontecer em nossas vidas. Nesse momento eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de estarmos todos reunidos aqui para glorificar e bendizer o teu nome. Estamos num só propósito, numa só fala e numa só fé, agradecendo ao Senhor por este momento de podermos estar aqui nesse dia todo especial. Louvamos o teu nome, Senhor. Tributamos a glória devida ao teu nome. E podemos dizer que a Deus seja o motivo da nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. E amém. Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você pode fazê-lo sem nenhum constrangimento. Enquanto preparo, vamos servir a ceia. É que eu tive que fazer uma inversão quinta-feira, numa ordem aí, fui pego na minha própria mente. Quem vai nos ajudar a servir a ceia, por favor, se aproxime. Enquanto os elementos da ceia não chegam até você, vai falando com Deus. Fala, Senhor, eu quero mudar. E mudar para melhor. Eu quero ser uma bênção. Quero ser um abençoador.